Olá, o entrevistado hoje aqui nas sabatinas realizadas pelo Grupo Liberal de Comunicação é Luiz Vanderlei Largueza. Ele tem 49 anos, é bacharel em Ciências Jurídicas, ex-metalúrgico e militante do PT desde 1981. Foi vereador de 1991 a 96 e assessor parlamentar de 1997 a 2008. É o atual vice-prefeito de Santa Bárbara do Oeste e concorre pela segunda vez à prefeitura. Olá, Largueza, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado ao Grupo de Comunicação Liberal. É uma satisfação estar aqui. Seria muito, esse espaço é muito importante para a democracia, para as pessoas saberem, conhecerem de fato os candidatos, porque aqui não é brincadeira, não é papelzinho entregue que todo mundo se iguala. Aqui é discussão de fato. Eleito prefeito, qual a primeira medida que o senhor tomará na prefeitura de Santa Bárbara? Olha, nós precisamos, não tem uma primeira medida. Nós precisamos dialogar com a sociedade, democratizar o poder e no mês de janeiro isso já começa com intensidade, esse diálogo, procurar as lideranças da comunidade, quem tem poder de mobilização, padres, pastores, porque se nós não tivermos um grande envolvimento da sociedade, nós não teremos capacidade de resolver, de fato, os principais problemas da cidade. Então, mobilização, seria um mutirão aí para a nossa cidade, um grande mutirão. Tá certo. Abordando agora a área da saúde, os prontos-socorros municipais Afonso Ramos e Edson Mano enfrentam hoje reclamações dos dois lados. Pacientes reclamam de demora e os funcionários reclamam de falta de segurança. Como que o senhor pretende resolver esse problema? Olha, com relação à falta de segurança, ela é óbvia. Você presta, a administração, a prefeitura presta um mau atendimento, demora, filas, irritação, vai acontecer tumulto, é inevitável acontecer tumulto. Precisa de mais funcionários, eles precisam estar melhor remunerados, então precisa rediscutir toda a questão salarial da prefeitura, precisa dar transparência a esses gastos e algumas unidades públicas elas já deveriam ser compostas de múltiplo atendimento. Ele teria que ter uma base de segurança, um posto da Guarda Municipal para atender toda a região e atender a própria unidade. Deveria ter um centro comunitário para que as famílias tenham uma possibilidade de estar ali, não ter que ficar de pé no corredor, atrapalhando o fluxo e tal. Tudo isso não foi pensado. É possível refazer? Nós vamos pensar, vamos planejar e vamos tentar fazer esse tipo de coisas. Fazer uma base de segurança que seja um trailer é possível fazer. No Afonso Ramos há espaço, no Edson Mano talvez um pouco mais complicado, mas é uma questão ali de se pensar, de se estudar. E nós temos ainda a UPA do Santa Rita, do Ministério da Saúde, que está sendo construída, que é para atender um público que soma as duas unidades hoje existentes. Então, é um replanejamento de todo o serviço de saúde no município, precisa pequena unidade de atendimento 24 horas na região do Jardim Europa, na região do Molon e também na região do Conjunto Roberto Romano. Isso já estava, pelo menos as unidades do Jardim Europa e do Roberto Romano, com uma no 31 de março, mais a UPA do Santa Rita, era o planejamento de saúde montado em 2009, conseguido junto ao Ministério da Saúde, que não foi implementado. Está aí, né, agora sendo feita a UPA. Sobre planos para melhorar a infraestrutura da rede de saúde, inclusive melhorando também a questão da segurança nessas unidades. Agora, nos últimos 3 anos, a Prefeitura abriu 2 concursos públicos para contratar médicos e não conseguiu em nenhum deles um número maior de inscrições do que o de vagas oferecidas. Como é que o governo do senhor pretende atrair esses profissionais para a cidade? Olha, nós teríamos que voltar lá na história da transparência administrativa,
porque vai faltar dinheiro mesmo na Prefeitura de Santa Bárbara para remunerar melhor, porque quando você compra 10 toneladas por mês de filé de frango para merenda escolar, e no atacado você paga R$ 9,50 quilo, quando foi feita a licitação, estaria 4 no atacado, no máximo, tem alguma coisa errada, né? Ah, é o menor preço? Ah, é o menor preço. A prefeitura não é obrigada a aceitar formação de cartel. Isso está óbvio que existe uma formação de cartel, né? Isso é um item que nos 34 dias que eu fiquei na prefeitura nós descobrimos, entre outros. Então, vai faltar 500 mil por ano, no mínimo, no cofre da prefeitura, que poderia estar sendo feito outras coisas, que poderia estar remunerando melhor uma parte dos servidores. Então, dá para pagar melhor, dá para rediscutir toda uma cadeia de funcionamento da saúde, dá para implementar melhores condições de trabalho que garantam que mais gente venha para o concurso, que garantam, por contratação por outras vias, o número de médicos, se não suficiente, mas para melhorar o atendimento, que hoje é muito deficitário. Agora é hoje a única cidade da região do Polo Têxtil que não conta com um hospital municipal ou estadual. O senhor entende que há uma necessidade de construir um hospital ou apenas a ampliação do convênio com o Hospital Santa Bárbara, que é filantrópico, é suficiente? Não, só o Hospital Santa Bárbara não é suficiente, isso vai ter que ser discutido com o governo do estado, com o governo federal, a ampliação dos leitos hospitalares. Nós tivemos no governo passado uma intervenção de quase 4 anos na Santa Casa, onde tínhamos 168 leitos no início daquele período, uma séria crise no hospital que estava fechando um monte de coisa. Mas terminou a gestão com 111 leitos. Precisaria ter 250, 300 leitos na cidade? Acredito que sim. Eu não sou especialista nesse número nesses números, mas essa quantidade de leitos é insuficiente, a quantidade de leitos de UTI é insuficiente. Tem programas importantes do governo federal hoje que remuneram custeio, mesmo de unidades particulares conveniadas. Então, nós precisamos trabalhar em convênio. Hoje, 98% dos recursos da Santa Casa são recursos públicos, ou o Ministério da Saúde, ou o governo municipal, a prefeitura. Então, nós temos que ter uma gestão conjunta, nós temos que dialogar, né, para potencializar o atendimento no município. Agora, nós vamos ter que discutir essa rede de atendimento hospitalar. Hoje nós temos um hospital-dia do Estado lá, né, que é gerido pela Fundação Unicamp, um custo elevadíssimo de cirurgias eletivas que poderiam ser contratadas, uma grande parte na rede municipal, na rede regional, sem ter que criar uma estrutura que se serve bem o município, a região, até serve, mas ela é caríssima perto do que poderia ser contratado na rede, como o Ministério da Saúde está fazendo. Bom, abordando agora a infraestrutura. Candidato, bairros de Chácaras e a região do Cruzeiro do Sul sofrem há muito tempo com graves problemas de infraestrutura. O que seu plano de governo prevê para essas áreas? Olha, problema de infraestrutura maior nessas regiões, ainda nós temos problema de rede de esgoto em algumas regiões de chácara, mas no Cruzeiro do Sul nós já temos rede de água e de esgoto, mais do que suficiente, inclusive com tratamento. Chácara Santa Alice, Recreio Alvorada também tem tanto rede de água como rede de esgoto e estação de tratamento. Nós precisamos aprimorar isso. Tem um grande problema que é o pó, que é terrível, que provoca, porque o Cruzeiro do Sul é um bairro com muitos moradores. Então, o ideal seria asfaltar. Tem recurso federal para asfaltar? Se a prefeitura fez os projetos, encaminhou agora, tem uma sistemática para asfalto novo, que talvez pudesse ser incluído o Cruzeiro, mas eu não sei se a prefeitura fez os projetos. Pode ser feito no ano que vem?
Vai depender das sistemáticas do Ministério das Cidades, o que ela vai estar abrindo para o ano que vem, mas tem que planejar isso e fazer. Né? Um pequeno trecho de asfalto na rua principal lá tal caos, estão falando que fui eu que eu fiquei, a verba é desde 2010, eu fiquei 34 dias na prefeitura e espalharam lá para o bairro que eu impedi de fazer o asfalto lá. Né? Fizeram no começo do ano, no final do ano passado, 100, 150 metros de guias lá tal, e parou a obra porque ninguém não tem explicação para os moradores, não tem explicação para a sociedade, né? E tentam, inclusive, jogar a culpa nos meus 34 dias de governo. Bom, um problema que prefeito nenhum de Santa Bárbara conseguiu resolver é a inundação de bairros próximos ao Ribeirão dos Toleiros. São Joaquim e Conceição são alguns deles em que os moradores são obrigados a conviver com enchente quase todos os anos. Qual é a sua proposta para solucionar esse problema de forma definitiva? Olha, eu moro a 200 metros do problema desde que eu nasci, 49 anos atrás. Eu brincava ali era um grande brejo que foi aterrado, o ribeirão foi retificado, toda a várzea dele foi destruída, e o volume e grande parte do solo foi impermeabilizado. Ou seja, tem uma chuva, desce toda a água, ali é uma bacia com represamento que provoca essa cheia. Qual é o nosso compromisso? É trazer técnicos, estudar o problema, saber se tem solução de fato para o problema da cheia ou se a solução é remover, desapropriar, removendo pelo valor de mercado, se não tivesse o problema dos imóveis. Então, isso que é o nosso compromisso, porque não tem mágica. Eu não tenho solução mágica, e quem está falando que tem solução mágica está mentindo, está brincando com as pessoas. Aquele problema lá existe, inundava quando tinha várzea. Inundava, formava ali uma represa, ali, uma lagoa uma lagoa gigantesca ali. Né? Eu conheço aquilo ali de longa data. Eu não sou afetado, eu estou do outro lado do Conceição, na área do centro, ali na rua Riachuelo. Ali não é afetado, aliás, na margem de cá, muito pouco. Problema do Sartori, menor. Problema do São Joaquim, Batagim, Caraí, menor. Mas nós precisamos ter técnica e dialogar com as pessoas e falar, olha, tem solução e a solução vai ser essa. Né? Ou não tem solução e nós vamos desapropriar, e nós vamos juntar dinheiro, desapropriar, pagando pelo valor de mercado, como se não tivesse cheia. Porque não é justo, né? A prefeitura autorizou aquele loteamento. A prefeitura tem responsabilidade sobre aquela situação. Não dá para brincar com isso. Dá para fazer isso em 4 anos? Espero que sim. O estudo daquilo lá, porque o volume de águas, a bacia de contribuição, tudo isso é possível. Tem uma medida assim que daria para fazer, inclusive, nesse ano aqui. Se eu tivesse permanecido, já teria autorizado a fazer, que é elevar a barragem da represa do São Luís em 1 metro. Daria para reservar mais uma quantidade considerável de água. Isso não garante que se resolveria o problema, mas poderia, conhecendo um pouco do fluxo de chuvas, poderia amenizar o problema. Habitação agora. O último conjunto habitacional entregue em Santa Bárbara do Oeste, candidato, foi o Roberto Romano, lá em 1996. Como o senhor pretende ampliar o acesso à moradia no município de Santa Bárbara do Oeste? Olha, nós precisamos fazer os programas que estão aí à disposição no mercado. Minha Casa Minha Vida é o principal, CDHU
eu não tenho visto nenhum anúncio novo nos últimos 3 ou 4 anos aqui na nossa região, pelo menos aqui nessa cidade, aqui da nossa região, de Campinas para cá, não tenho visto nada do CDHU. Não sei que política habitacional o governo do estado está fazendo, se está fazendo. Mas o Minha Casa Minha Vida aconteceu em Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa. A reclamação do caso de Santa Bárbara é que o valor da terra é muito alto. O valor da terra é igual a Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa, não tem diferença. Se eles fizeram, dá para fazer, nós vamos fazer. Isso é um compromisso. Aliás, o compromisso não é com a minha candidatura. O compromisso era do governo Lula com o país, que já entregou mais de 1 milhão de unidades habitacionais durante o período do lançamento do programa até agora. Tinha um compromisso com Santa Bárbara no início do governo de 1.400 unidades, foi elevado para 1.900 unidades e hoje tem à disposição 3.000 unidades. Precisa ter vontade de fazer e não de especular com terra para ganhar dinheiro. Dá para falar em um número no seu governo? Quantas unidades Em 4 anos, 3.000 unidades. Candidato, a respeito do transporte. O transporte coletivo em Santa Bárbara é um problema crônico. Frota antiga, descumprimento de horários e até um acidente fatal. Além de trocar a empresa por meio de licitação, que é inclusive uma exigência da lei, que outras medidas o senhor pretende tomar para melhorar o transporte na cidade? Olha, nós precisamos ter política pública de transporte coletivo, até porque o número de veículos de passeio está causando um grande problema em cidades como a nossa, aqui numa região metropolitana, o número de veículos está congestionando, parando. Se você não oferecer transporte coletivo de qualidade, as pessoas vão continuar utilizando seus veículos com cada vez mais intensidade e cada vez mais problemas para o trânsito, cada vez mais acidentes, cada vez o custo de um acidente de trânsito com traumatismos, ele é muito caro para o poder público, então ele afeta os cofres públicos diretamente e nós precisamos fazer, como você disse, a licitação, sem brincar de fazer licitação, porque em 2007 se fez uma licitação onde tinha 11 buracos para quem quisesse entrar com impugnação, entrasse com impugnação. 11 buracos jurídicos. Então, estava brincando de fazer, porque disse, não sabe, o técnico errou, me desculpa. Né? Você pega modelo aí de onde foi feito, né? Que isso é padronizado. Né? Onde foi feito não tem problema, e vamos fazer. Né? O atual tem vários buracos lá. Ou seja, parece que é brincar de licitação, né? Porque não quer fazer, tal. É difícil de entender porque é uma empresa que está sob intervenção, que ela poderia ser de 6 meses, renovado por mais 6 meses, e não porque o que nós temos hoje em Santa Bárbara é uma encampação. E o proprietário não reclama. Né? Para ele está confortável, não tem problema nenhum. A empresa dele, o patrimônio dele está sob intervenção e nada, tem alguma coisa errada. Então nós precisamos nos debruçar sobre isso, né? Replanejar o transporte, entrar na briga com DR, Artesp, a outra EMTU, porque essa situação do transporte intermunicipal, que faz o transporte urbano em Santa Bárbara, ela é perversa. Ela descapitaliza a empresa local. Ela tem uma concorrência desleal. Então, isso precisa ser discutido no contexto do interesse de Santa Bárbara também, não só da Artesp, da EMTU, ou do DR, eu não sei quem mais, né? Ou da empresa que faz essa exploração. Né? Eu pedi lá um estudo se é possível, se já era possível lançar ISS contra a empresa que explora lá, porque ela não paga um centavo em Santa Bárbara. Não deixa um centavo no imposto em Santa Bárbara. Né? Mas ela faz o transporte local, inclusive. Né? Se o pedágio que
paga ISS para a cidade da região. Então, eu entendo, numa leitura muito primária, que é possível, né? Então, isso só para dizer que não paga um centavo e precisa, no mínimo precisaria pagar. Mas não é esse o interesse. O interesse é ter um transporte conjugado que interesse aos municípios, interesse principalmente ao usuário, né? A licitação de 2007, a atual licitação, né, proposta, é onerosa. Se eu preciso garantir transporte para uma população que para mim é interessante que ela use transporte coletivo, para a cidade é interessante que eu vou fazer uma licitação onerosa, vai onerar quem? O usuário, mas quem não usa. Então aí já tem um erro de concepção que a gente já tinha pedido para, olha, tem que ter outra concepção de transporte, não pode onerar o usuário. Aliás, uma parte do usuário tem que ser subsidiada, inclusive. Candidato, a atual gestão desativou a rodoviária construída às margens da Avenida Santa Bárbara. Se eleito, o senhor pretende levar a rodoviária de volta? Continua no prédio alugado ou o senhor avalia que seja necessária a construção de outra rodoviária? Olha, eu não tenho uma clareza. Isso precisa de um melhor estudo. O que precisa é ter, onde tiver uma rodoviária, onde tiver pontos de apoio de recebimento de passageiro, porque hoje o passageiro, o usuário de uma rodoviária, ele está em número muito reduzido. Então, eu não sei se eu preciso de uma estrutura gigantesca para servir para isso. O que precisa é que, naquele ponto, quando estiver recebendo passageiros que vão para outras cidades mais distantes, né, no embarque e no desembarque, tenha linhas de ônibus que façam uma integração com aquele ponto. Porque senão não tem lógica. Eu vou destinar e ali passava 4 linhas de ônibus. As outras, a cidade não. O cidadão tem que ir de táxi, tem que ir com veículo próprio para a rodoviária. Não tem sentido nos dias de hoje uma situação dessa. Se não tiver integração, não serve. Aquele prédio lá foi um prédio gigantesco. Eu acho que me lembro que naquela eleição já não podia ter outdoor. Então foi feito um gigantesco outdoor na avenida mais importante da cidade, que liga as duas cidades, Americana e Santa Bárbara. Foi feito um grande outdoor com dinheiro público, né? Ou seja, fazer uma rodoviária em que o ônibus não entra na baia, isso poderia ser consertado. Acho que não tem dificuldade de ser consertado. Mas eu não sei se ali é o ideal, se isso resolve ou deixa de resolver o problema. Eu acho que a questão do transporte ela é mais complexa do que dizer isso. Nós tínhamos uma quantidade gigantesca de usuários há 20, 30 anos atrás e esse usuário não existe mais. Hoje é muito menor. Hoje, muita gente freta ônibus, o transporte para as empresas. Antigamente, para ir trabalhar na Caterpillar, ou trabalhar na Varga em Limeira, ou trabalhar na Bosch em Campinas, era ônibus de linha, hoje é fretado. Isso mudou a concepção de transporte. Então, é discutir que precisa de uma rodoviária, no padrão rodoviária, eu já não tenho mais certeza disso. Eu acho que precisa de um sistema de transporte integrado que garanta os vários tipos de usuário do transporte. Bom, em relação a investimentos, o Walter faz a pergunta. Candidato, qual a sua proposta para atrair mais empresas para Santa Bárbara? Só incentivo fiscal resolve? Não, só incentivo fiscal não resolve. Precisa ter... nós temos lá o governador Alckmin, quando foi candidato a presidente, ele esteve em Santa Bárbara e disse que Santa Bárbara estava na melhor esquina do Brasil. Ou seja, o cruzamento da Bandeirantes, da rodovia dos Bandeirantes, com a rodovia Luiz Queiroz, que é mais conhecida pela gente por SP-304, é um grande diferencial para o desenvolvimento econômico, para receber grandes plantas industriais. Nós tivemos lá uma Toyota que escapou pelos dedos, né, pelo vão dos dedos,
Nós temos uma importante empresa já instalada, que é a Denso. Não podemos questionar a importância dela, uma grande fabricante de autopeças mundial. Nós temos diversas consultas e nós não conseguimos viabilizar todo esse grande território que nós temos com um polo de desenvolvimento. Nós temos água, que é um diferencial que as cidades da região não têm. Nós temos a mão de obra qualificada local e regional para essas empresas na área industrial. Nós temos 3 faculdades na cidade. Nós temos uma escola Senai de ponta. Nós deveríamos ter uma escola técnica que tivesse cursos técnicos na área industrial, mas esses cursos foram fechados no passado e não foram reabertos até hoje. Isso pelo governo do estado. Então nós temos um grande diferencial. O problema é que nós sabíamos que a Bandeirantes ia passar ali há 12, 13 anos atrás. E quem foi gestor desse período sentou em cima do desenvolvimento. Se o Alckmin disse que nós estamos na melhor esquina do Brasil, eu digo que ali tem uma porteira daquelas antigas de estação ferroviária, bem pesada, com um cadeadão daqueles antigos, aquelas correntes enormes, com um cadeadão desse tamanho, e sentaram em cima da chave. E essa era a chave de ouro do município. Mas isso não significa que não dá para correr atrás do prejuízo. Nós continuamos tendo consultas de grandes plantas industriais. Há 3 dias de eu deixar a prefeitura, pelo Invest São Paulo, uma grande automobilística mundial fez uma consulta de uma área gigantesca. Eu nem sei se nós temos exatamente uma área que comporta isso, mas ela tem interesse numa área de 3 milhões de metros. A Denso tem 300 mil metros. Toda aquela área da Denso não tem 3 milhões de metros. E a Denso só vai conseguir a escritura dela, que até há poucos dias atrás ela era rural ainda e não conseguia financiamento do BNDES, ela poderia estar com 250 funcionários a mais já. Mas só saiu a regularização daquela área e a possibilidade dela passar a escritura agora a partir de agosto, do início de agosto. Então, tinha que ter trabalhado isso nesse período para estar colhendo frutos, como Hortolândia, que é uma cidade jovem, está colhendo frutos, como Sumaré está colhendo frutos, que trabalhou nesse sentido, como até Nova Odessa. Nova Odessa tem um incremento de 24% do ICMS dela para o ano que vem. Santa Bárbara tem 4%. Americana é negativo. Vai ter menos ICMS, o índice de participação de Nova Odessa, de Americana para o ano que vem é negativo. Tudo bem, a prefeitura deve estar pedindo revisão, tal, não é negativo, não é nenhuma sangria desatada, vamos dizer assim, né? Mas o que eu quero dizer é que é possível fazer, é possível começar a negociar com os proprietários dessas terras, porque esse é o grande diferencial. Os canaviais estão deixando a região, o custo deles é muito alto, né, para a nossa região, eles estão deixando a região, indo para regiões onde as terras são mais planas, menos acidentadas. Então, tem uma perspectiva, porque essas terras não vão ficar abandonadas. E o grande diferencial é o desenvolvimento econômico. Além disso, toda a logística. É 1 hora do Rodoanel, 1h15 de São Paulo, da Grande São Paulo, que é o maior mercado consumidor, né? O Rodoanel, caminho dos portos, tanto do Porto de Paranaguá, no Paraná, pela região de Bittencourt, como o Porto de Santos, né? Nós temos aqui o principal aeroporto de cargas da América Latina, que ainda é Viracopos. Nós estamos da Bandeirantes a Anhanguera, acho que dá 17 minutos, se não me falha a memória. Nós estamos para o interior,
tanto para prolongamento, para a sequência da Anhanguera, como da Washington Luiz e de outras rodovias importantes, né, para o interior do estado, que são um grande mercado fornecedor e consumidor também. Então nós temos um diferencial gigantesco. Não sei se é a melhor esquina do Brasil, mas seguramente está entre as melhores. E para o comércio, prefeito, o que a prefeitura pode oferecer de incentivo, de apoio para a expansão do comércio? Aí tem uma jogadinha, né, que é com o transporte coletivo. Nos dias na véspera de pagamento, no dia de pagamento, o transporte coletivo tem que ser mais barato, para o comércio poder funcionar, tem incentivo para funcionar à noite, o mais barato até gratuito. Nas vésperas de datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Páscoa, ou seja, essa infinidade de datas comemorativas que tem um efeito muito forte sobre o comércio, você tem que ter um sistema de transporte mais adequado, nós vamos ter que redisciplinar, remodelar toda a Zona Azul, para garantir esse incentivo. Eu não sou daqueles que para mim, o centro comercial de Santa Bárbara, que é tão reclamado, está abandonado, que só fecha comércio. Muito pelo contrário. Eu moro a 500 metros da área central da cidade, né? Acho que um pouco mais de 500 metros, uns 600 metros. Eu, desde criança, só tinha o quadrilátero em torno deles. Eram 3 quadras de comércio. Hoje o comércio do centro da cidade está na porta da minha casa. E ele está se expandindo significativamente. Além disso, nós temos os centros comerciais importantes na Cidade Nova, na Europa, com os corredores da Rua Portugal e da Rua Espanha. Nós temos no Molon, nós temos o Jardim Pérola, Avenida da Indústria, e nós temos no Esmeralda a Rua do Raion, entre outras, né, que está tendo uma atividade comercial muito forte. O que precisa também? Segurança, monitoramento por câmeras, melhorando a segurança, nós vamos ter que contratar um efetivo maior, vão ter que ser pelo menos hoje dos 180 que nós temos, mas apenas 146, se eu não me engano, atuando, né? Nós precisamos aumentar em pelo menos 100 homens isso, o efetivo da guarda nesse período. Nós vamos ter que equipar melhor da tecnologia, da melhor formação e daí por diante. Acho que esses são os diferenciais que nós podemos melhorar. Mas aquele fluxo de gente comprando, né, aquela reclamação de que o morador da Zona Leste vem comprar aqui em Americana, o morador de Americana vai comprar lá na Zona Leste, vai comprar lá no shopping. Esse contexto mudou, tem muita gente ainda que não enxergou isso, mas essa é a realidade hoje. Ainda tem o fluxo que vem para cá, tem quem trabalha aqui e consome aqui pela comodidade de estar aqui, já sai do trabalho, faz uma compra e vai para casa e tal, né? Mas não tem mais essa diferença, nem de preços, nem de possibilidades de aquisição de produtos. Ainda tem alguma coisa? Tem, mas hoje é praticamente que troca. Educação. Candidato, a atual gestão implantou em algumas escolas o sistema de ensino em tempo integral. Queria saber do senhor se considera que funciona de forma adequada essa medida e se pretende ampliar o número de unidades nessa modalidade. Sim, nós vamos ampliar. Existe um grande programa do governo federal, né, com recursos do Fundeb, que financiam as escolas em período integral, e nós vamos ampliando na medida do possível. Nós estamos construindo mais 2 escolas de período integral, isso não vai parar, né? Pelo contrário, tem que ser dinamizado. O que não pode acontecer é o que aconteceu na região do Molon. Você tira todas as crianças da creche que estavam na escola, na Padre Vitório, para transformar ali num CIEP, que vê todas as crianças do ensino infantil e sobrecarrega a creche do Molon.
que não tinha espaço. Hoje, quem vai lá sabe que não tem espaço suficiente, que crianças do berçário, tem 3 crianças no mesmo colchãozinho, né? Então, não dá para fazer desse jeito, porque eu quero fazer, porque eu quero, porque isso é uma marca. Marca é boa gestão. Isso não vai ser reconhecido por uma marca, vai ser reconhecido por um conjunto de um bom governo. Então, vai ser ampliado o programa, nós temos que garantir mais vagas em creche, nós conseguimos aprovar o que era compromisso da campanha de 2008, eu tive que ficar 34 dias na Câmara para encaminhar para a Câmara o projeto do Bolsa Creche, que é para minimizar o problema, como uma solução transitória até que se construa as creches necessárias. Tem mais de 1000 pedidos de vagas que eu cheguei a ouvir que não tinha demanda. Isso são pedidos do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Só ali tem mais de 1000 pedidos de vagas em creche. Sobre as creches, nos últimos anos a Prefeitura conviveu com muitas reclamações da falta de vagas aí. Quantas unidades e com que horário de funcionamentos serão necessários para atender toda essa demanda aí? Olha, nós pretendemos trabalhar com 12 horas de funcionamento. Funcionar das 6h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Porque garante que pessoas que precisam trabalhar, né, possam deixar as crianças até mais tarde, mas isso não obriga a que entregue às 6h30 da manhã, pode entregar até 8, 8h30, isso é uma discussão com os técnicos da área que precisa ser feito, né? E pode pegar as crianças a partir de 3h30, 4 horas da tarde, quem pode, quem tem condição para isso. Então, coloca-se num horário flexível de atendimento. E o que vai precisar para isso? Vai precisar de recreacionistas, vai precisar de mais pessoal de apoio e vai precisar regulamentar a carga horária de 6 horas para algumas funções, né? O pessoal de apoio, da cozinha e daí por diante. Mas isso é tudo negociado com quem trabalha no setor, quem é especialista na área, os pedagogos, os psicopedagogos e daí por diante. Não é uma coisa, essa é uma ideia que a gente entende como importante colocar essa possibilidade, né? Construir a rede nesse sentido, e não impor, olha, tem gente falando lá que eu vou fazer funcionário trabalhar 12 horas, né? Porque carga normal de trabalho é 8 horas diárias, né? E eu não posso criar carga horária de 12 horas, porque isso a CLT não permite. Especificamente em vagas, quantas vagas novas então vão surgir? Quantas unidades o senhor pretende, no seu plano de governo, se tem isso, fazer? Olha, nós precisamos, tem uma ampliação da cidade, nós precisamos o mais rápido possível dar conta dessa demanda existente, nós precisamos ter clareza, porque hoje a pessoa vai na unidade escolar e ela faz o pedido, e ela fica esperando, e ela liga lá, ela passa lá de novo, né? E ela não tem um protocolo. Então nós precisamos conhecer de fato a demanda, não tem que escamotear a demanda, não tem que esconder demanda, né? Hoje nós temos essa demanda que passa lá pelo Conselho Tutelar e pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Essa é a demanda conhecida. Qual é a demanda de fato? Não é problema conhecer. Ela é de 2.000 crianças, é de 3.000 crianças, eu não sei. Não sei, não tenho esse cálculo. Mas nós queremos conhecer essa demanda e trabalhar para solucionar. O Bolsa Creche é um paliativo. Nós não teríamos também essas vagas nas unidades particulares, porque elas têm que ter o mínimo de condições para o atendimento. Agora, o recurso do Fundeb é mais do que suficiente para contratar uma boa quantidade de vagas que ameniza o problema. Agora, não tem solução mágica, não estala os dedos e aparece uma creche nova, não tem creche instantânea, né? Então, nós vamos ter que construir, planejando
o início do ano para começar a entregar no ano seguinte. Não existe outra possibilidade. Ainda existem alguns convênios com entidades que podem ampliar um pouco esse atendimento até que a gente construa essa situação mais adequada. Candidato, em relação à cultura, o Ministério Público questiona, por meio de uma ação na Justiça, o uso de dinheiro público em eventos religiosos na cidade. Eleito prefeito, o senhor pretende manter essa ajuda, esse subsídio da Prefeitura para as igrejas? Olha, eu fui surpreendido no início do meu governo, no início dos meus 34 dias, eu tomei posse no dia 21 de junho, no dia 26 de junho, se não me falha a memória, eu recebi a notificação da Justiça, do Tribunal de Justiça, de que estava proibido de subsidiar de qualquer forma qualquer evento religioso. Isso não era evento evangélico, era evento religioso, seja católico, seja evangélico, seja de qualquer outra denominação. O que, inclusive, tem uma nota fiscal para pagar banheiros químicos de uma igreja, uma capela, uma igrejinha extremamente simpática, em que minha tia faz serviço comunitário lá, ela trabalha nas festas lá há mais de 40 anos, né? Talvez seja a festa mais tradicional da cidade, né? E eu não pude pagar. Alguém contratou, chegou a nota fiscal e eu não pude pagar. E nós entramos com recurso, conseguimos reverter essa decisão. E por que entramos com recurso? Porque entendemos que ninguém tem maior poder de mobilização social, ninguém tem maior poder de persuasão, de levar pessoas para uma causa do que as entidades religiosas. O que nós não vamos permitir é perniciosidade. Manobras para se contratar um show de R$15 mil por R$68 mil, que provocou essa situação. Isso nós não vamos permitir. Né? Que existe um processo lá que está em segredo de justiça, eu não trouxe aqui, mas tem até o número do processo, nós fizemos um dossiê lá com o número do processo, porque tem candidatos falando que eu sou contra o evangélico, que eu sou contra o católico, né? E, pelo contrário, eu acho que eles têm, para a prefeitura, eles são fundamentais nessa grande mobilização social. Nós precisamos pagar para combater a dengue, nós temos que mobilizar a sociedade para combater a dengue. Nós temos uma equipe própria. Precisamos gastar 3 milhões por ano para combater a dengue. Mas não há hoje um uso político desses eventos, candidato? Esses eventos também não servem como palanque político, pago com dinheiro público? Isso não acontece hoje em Santa Bárbara? Não, eu não posso fazer uma afirmação desse nível, mas que há uso político, há conveniências políticas, há interesses políticos, há cargos políticos distribuídos, há tudo isso. Mas o eleitoral, eu poderia ser questionado a dar nomes depois, isso não vai me complicar. Eu quero transformar essa relação numa relação sadia, em que sejam parceiros, as entidades, as denominações religiosas sejam parceiras do poder público para a gente construir uma sociedade melhor. Se a fé remove montanhas, a fé também pode construir uma cidade e uma sociedade melhor. Se a fé tira um drogado, um viciado da droga, e ela tem mais eficácia de qualquer internação, por incrível que pareça, ela tem mais eficácia de qualquer internação, isso, às vezes, economiza 20, 30 mil reais da prefeitura, que eu assinei lá diversos processos que vieram do judiciário, fui intimado a conseguir internação para pessoas viciadas em droga. Isso custa 10, 15, 20, 30 mil reais para o poder público. Então, são parceiros de uma forma sadia, né? Se isso vai me favorecer, se favorecer o outro, se vai me favorecer, eu não sou prefeito ainda. Eu quero ser prefeito de Santa Bárbara para trazer a sociedade para essa participação. E quem tem maior poder de mobilização, sem qualquer sombra de dúvida,
são as denominações, as entidades religiosas. Passando agora então para a área da segurança, o senhor considera necessário aí o aumento de pelo menos 100 homens à Guarda Municipal. O Walter tem uma outra pergunta para complementar a questão da segurança. O governo do estado planeja construir no limite de Santa Bárbara, Limeira e Iracemápolis um presídio. Essa notícia caiu como uma bomba para moradores das áreas próximas aonde essa obra seria feita. Eleito prefeito, dá para fazer alguma coisa para evitar? Olha, dá para tentar mobilizar a sociedade da região e brigar com o Estado. O problema é que nós temos um modelo de presídio hoje, um sistema prisional falido. Ele não recupera ninguém, ele causa mais transtornos, ele provoca situações de insegurança, né? E nós ganhamos um presídio de grego, que seria entre Americana e Limeira, né? E por conveniência, né, do governo do estado e dos deputados do PSDB de Americana, eles vão parar lá, porque é de Santa Bárbara o presídio, não é de Limeira, está muito distante da zona urbana de Limeira. Tá ali, umas chácaras que a maioria dos moradores ali são de Santa Bárbara, daquelas chácaras ali depois da Ponte do Funil. Então, um grande transtorno que vai trazer sérios prejuízos, são 1.200 presos em regime semiaberto, que só de ser preso já tem uma grande dificuldade de arranjar emprego, né? Aonde que eles vão trabalhar? Quem é que vai dar esse emprego? Né? Qual é a política para isso? O governo do estado, ele joga a bomba e se virem. Né? Então, nós vamos lutar se houver possibilidade, se houver possibilidades jurídicas. Eu não sei se houve audiência pública que envolvesse as cidades, né? Iracemápolis também tem um prejuízo considerável, mas eu não sei se houve audiência pública para discutir isso. Isso tem um impacto gigantesco e se não, também não tenho certeza, mas eu acho que quando há uma obra causa impacto para uma população, ela tem que ser discutida com essa população. E nós vamos, se tiver possibilidade jurídica, brigar, inclusive juridicamente. Administração. O senhor é o atual vice-prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Em 2008 esteve ao lado do atual prefeito, pedindo votos para quem hoje você chama de corrupto. Queria saber do senhor como convencer as pessoas que atenderam o seu pedido há 4 anos e trocar esse voto nesta eleição. Olha, eu pedi voto numa proposta, num grupo político, que se não fosse esse grupo político, se não fosse o PT, talvez hoje a gente estivesse discutindo outra situação, talvez hoje a gente estivesse discutindo apoiar esse homem que nós elegemos em 2008, porque ele não seria eleito se não estivéssemos juntos. E nós construímos uma proposta. Essa proposta não foi cumprida, como eu falei aqui, uma coisinha muito simples. O Bolsa Creche precisou ser prefeito por 34 dias para encaminhar para a Câmara Municipal um projeto que foi aprovado pelos vereadores. Agora cabe à Prefeitura regulamentar e efetivar essa situação. Eu, às vésperas das eleições, era candidato a deputado federal, às vésperas da eleição de 2010, uma semana antes, recebi um telefonema do padrinho de casamento do prefeito, que queria conversar comigo, falou, você sabe que eu rompi com o prefeito e tal, né? Falei, estou sabendo, né? Tem umas coisas aqui que gostaria de conversar com você. Ele conversou comigo quase por 2 horas na segunda-feira de manhã, na véspera do primeiro turno das eleições de 2010, e contou tudo o que ele contou depois para o Ministério Público. Contou tudo para mim e falou, olha, os documentos estão todos aqui no carro, notas fiscais, contratos de arrendamento, relação com CPFs de pessoas que venderam gado, não é certificado, mas de pecuarista lá no Mato Grosso, a procuração para fazer tudo isso que ele tinha, né? E contou toda a história. Eu falei, mas você está disposto a contar isso para o Ministério Público? Para mim, se eu for lá contar,
né? Vai ficar a minha palavra, né? Não, estou à disposição. Então, eu encaminhei ele para depor no Ministério Público. Isso foi na quarta-feira, antes das eleições. Ele depois, no outro dia, ele levou a filha para depor, levou todos os documentos ao Ministério Público. E eu depois, ainda antes do segundo turno das eleições, porque eu já sabia de algumas coisas, só não tinha ligação com o prefeito. Eu sabia que ele tinha participação naquilo, mas não tinha nenhuma prova que se ligasse a ele. Tem documentos de 2009. É um documento que mostra que uma determinada empresa coloca um equipamento para trabalhar em Santa Bárbara, em outubro de 2009, só que tem uma nota fiscal de junho de 2009, paga para esse equipamento. Então, era coisa muito séria, né? Só que era coisa muito pequena ainda dentro do contexto. Então, nós fizemos a denúncia, o Ministério Público dizia para a gente, olha, não se preocupe que o final de ano do seu prefeito não vai ser nada bom. E aconteceu. No dia 10 de dezembro de 2010, a ocupação da prefeitura, a retirada de documentos, que gerou toda essa situação. Eu estou colocando que a única ligação que eu tive foi a ligação eleitoral. O meu trabalho, no que foi possível fazer além de não compactuar com essa situação e levar a denúncia à justiça, eu consegui um pouco. Eu paguei os salários dos meus 4 anos com as verbas que eu conseguisse, não para a prefeitura, para entidades como Casa da Criança, como a Santa Casa de Santa Bárbara, porque não tinha nem oportunidade de direcionar para a prefeitura, né? Então, eu estou colocando meus 31 anos de militância política, a minha integridade e esse meu posicionamento para julgamento das pessoas, né? Eu não faço política em véspera de eleição, eu faço política há 31 anos. Eu discuto os problemas da minha cidade há 31 anos, não só quando fui vereador, mas militando ativamente o tempo todo. Eu discuto os problemas do meu estado e discuto os problemas do meu país. Ainda na área de administração, um assunto muito polêmico em toda a região é o excesso de cargos de confiança nas administrações municipais. Muitos gestores são, inclusive, alvos de ação na justiça por conta disso. Para o senhor, a máquina pública de Santa Bárbara tem muitos cargos? É possível reduzir? Com quantos o senhor acha que é possível trabalhar? Eu acho que cargos propriamente de confiança, 120 cargos estariam de bom tamanho. Hoje são quantos? Hoje tem um problema. Os cargos chegam em torno de 200, mas tem muita gente de carreira ocupando cargos de confiança, cargos que seriam de livre nomeação. E nós precisamos reorganizar a máquina para que funcionários de carreira que ocupam cargos de confiança, que têm experiência, têm conhecimento e precisam ter as coordenações, as chefias, sejam de carreira efetivamente, sejam cargos próprios da carreira. Por exemplo, na educação, nós temos, acho que, 6 cargos de confiança fora da carreira e todos os outros cargos que seriam de confiança são dentro da carreira do magistério, Então, eu acho que nós precisamos reorganizar a máquina para ter quem ocupar cargo de confiança, que seja funcionário de carreira que ocupa cargo de confiança, seja dentro da carreira, que hoje só tem 50 cargos nesse quesito. Então, isso vai ser ampliado e vai ser reduzido os cargos de confiança de livre nomeação para 120, e aí essa engenharia de ter cargo de confiança como assessoria propriamente dita, e não um cargo de confiança de livre nomeação fazendo medição de obra pública, de serviço prestado. Não tem cabimento, eu acho isso.
Candidato, o sistema de coleta seletiva segue a passos lentos em Santa Bárbara. Apenas bairros nobres como Alfa, Primavera e Panambi contam com o serviço. Se eleito, como é que o senhor pretende tratar da questão do lixo na cidade? Coleta seletiva e recolhimento de lixo tem algumas diferenças. Eu acho que nós precisamos ter usina de reciclagem. Acho que há uma quantidade muito grande de desperdício. Nós precisamos ter usina de reciclagem de entulho. Só as multas que nós temos no Ministério Público, nós temos mais de R$ 1,5 milhão de reais retidos no Ministério Público, que já foram, nos 34 dias que eu fiquei à frente do governo, a promotora disse, se vocês tiverem projetos de meio ambiente, tiveram alguns pactos, alguns TACs com o Ministério Público, que deem clareza de que vão ser cumpridos, né, nós liberamos isso. Então dá para fazer, por exemplo, uma usina de reciclagem de entulho, que é um grande problema para a cidade hoje. Tem ecopontos que causam sérios transtornos para uma parte da população. Então isso precisa ser melhor avaliado, melhor distribuído, onde é correto, para a gente não ver a cidade também com entulho espalhado por praça pública, por canteiros, né? Uma situação vexatória, vergonhosa. Na reciclagem, nós precisamos ter um amplo programa social. Tem gente idosa que está recolhendo reciclado. O que é isso? Qual é o problema dessa família? Pessoas já de 65, 70 anos recolhendo. Então está passando necessidade. Então tem que ter política social, tem que fazer programas como fez Belo Horizonte, onde reserva áreas e inclusive faz com que reserva áreas para depósito desses reciclados, para o cidadão não ter que vender no final da manhã, no final da tarde, para almoçar e para jantar, né? Então que eles possam armazenar, acondicionar de forma correta. Nós precisamos cadastrar todos os imóveis das cidades que tem nos seus terrenos, nos seus quintais, reciclados, tal, e dar condição de trabalho para essas pessoas, começar a garantir, e talvez, inclusive, transformar o DAE, talvez, porque está uma briga muito grande com o pessoal do setor, né? Transformar o DAE numa empresa de saneamento ambiental. Luiz Vanderlei Largueza, candidato pelo PT à Prefeitura de Santa Bárbara, muito obrigado pela participação do senhor. Nós temos aí mais 3 minutos, o senhor pode usar esse tempo aí para suas considerações finais. Olha, falei aqui de vários temas, mas para a gente tem 2 pilares da nossa candidatura. A nossa aliança política, nosso vice-prefeito, é muito importante, o Danilo Godoy, que teve coragem de fazer enfrentamento político com o coronelismo da cidade, romper com o PSDB, mesmo a custo sabendo que poderia perder o seu mandato, como aconteceu, né? Isso porque queria investigar o que acontecia em Santa Bárbara e o seu partido dava as costas para o que estava acontecendo. Apenas porque melhor com o cidadão que está aí do que com o vice que poderia entrar. Apenas por isso. Né? E ele cumprindo sua função de vereador, que é fiscalizar e investigar, tal, foi tolhido dessa possibilidade. Então, nós temos 2 eixos principais. Transparência administrativa, para a gente não contratar 140 quilômetros de varrição por dia, pagar os 140 e só ser varrido 40 quilômetros por dia. Para a gente não comprar filé de frango a R$ 9,50 o quilo, quando poderia estar comprando a R$ 4,00 o quilo, comprando 10 toneladas por mês, né? Aí com uma diferença de mais de R$ 50 mil por mês, que poderiam estar sendo utilizados para isso. Então, transparência administrativa para mostrar para as pessoas efetivamente o que como a prefeitura gasta o seu dinheiro. E a outra é a participação popular. É o diálogo com o servidor, porque é ele que está lá na frente do cidadão, é ele que presta o serviço para a população e ele tem que ser respeitado. É o diálogo com a comunidade, é o engajamento das pessoas, é a discussão com as lideranças, é dialogar no bairro para saber do detalhe do problema. O prefeito não sabe do detalhe do problema de quem vive no bairro.
Se ele disser que sabe, ele está mentindo. Né? Mas tem o detalhe, tem problemas localizados, tem um problema de uma árvore, não pode extrair uma árvore, um chorão ali próximo da rotatória do São Francisco. Eu acho que pode. Desde que façam pacto com o Ministério Público do Meio Ambiente, vai retirar aquilo ali e vai garantir um pouco mais de segurança para a população. Então, é diálogo, uma vez por semana em cada bairro da cidade, é refazer o orçamento participativo, dialogar com todos os segmentos, dialogar com os bairros para saber de como nós devemos investir efetivamente o dinheiro público.